Você gostaria de ser domesticado? Você gostaria de ser domesticada? Ninguém aqui levantou a mão, não é só por receio de levantar a mão em público, é porque ninguém quer isso. Ainda mais na nossa sociedade, na nossa cultura atual, a gente abomina esse negócio de ser domesticado. As palavras de ordem nos nossos dias, o que é dito por aí? Você tem que ser autêntico, não é? Você tem que ser senhor de si. Toma as rédeas da sua vida, constrói sua história e seja quem você quiser ser. Cada um tem o seu lugar ao sol, cada um hoje é incentivado a buscar o ápice do reconhecimento. Então a mensagem é essa: olha aqui, você não pode ser só mais um desse mundo. Imprima no mundo a sua marca, né? As pessoas precisam notar que você chegou. Você é o cara, você é a garota, você é a mulher. Diga adeus ao anonimato. Ser domesticado não é uma coisa que está na moda. Entretanto, eu vou contar uma história muito antiga para você, bem curtinha, que talvez faça você mudar de opinião. Essa história é de Alexandre o Magno, Alexandre o Grande. Diz a história que num ataque de fúria, e ele estava também embriagado, tomado pelo álcool, ele atirou uma lança e matou o seu melhor amigo, um amigo dele que era amigo de infância. Inclusive o seu amigo tinha salvado a vida dele numa batalha. E ele, não controlado por si nem por ninguém, dominado pelo álcool, atirou a lança e matou o seu amigo. Ele avançava o seu império para governar o mundo, mas Alexandre o Grande não soube governar a si mesmo. E eu pergunto de novo, será que ele precisava ser domesticado? Será que você e eu também não precisamos? Lenda ou não, essa história de Alexandre o Grande ilustra algo comum a todos nós. Você e eu já atiramos lanças às pessoas em nossos relacionamentos, não é verdade? Lanças simbólicas, lanças de ódio, lanças de palavras duras, né? Lanças de ofensas, de rupturas, de quebras de relacionamento. E a terceira bem-aventurança de Mateus capítulo 5 nos convida a pensar nisso. O nosso Senhor Jesus nos convida a pensar nisso. Evangelho de Mateus capítulo 5, versículo de número 5. Nós estamos vindo como igreja de uma minissérie de 3 mensagens com pregadores de fora, nos domingos anteriores, nos ensinando sobre mentira e verdade, luz na escuridão. E hoje eu retorno ao Evangelho de Mateus. Nós estamos caminhando nesse Evangelho desde o capítulo 1, e olha, já estamos no capítulo 5, estamos aqui estudando as bem-aventuranças de Jesus, o Evangelho de Mateus capítulo 5. A minha expectativa é que você seja grandemente abençoado, que você goste, que você seja fortalecido pela palavra de Deus. Esse é o meu desejo, e que o Espírito Santo possa ir visitar você onde você está agora e falar ao seu coração sobre esse assunto de sermos domesticados. Evangelho de Mateus capítulo 5, verso 5, acompanhe na sua Bíblia apenas a terceira bem-aventurança, que diz: bem-aventurados os humildes. Algumas versões da Bíblia trazem a palavra mansos. Bem-aventurados os humildes ou mansos, pois eles receberão a terra por herança. O que está acontecendo aqui? Vou refrescar sua memória. Nós estamos precisando de um refresco nesse calor. Isso eu não consigo fazer, mas em breve nós teremos o nosso ar-condicionado aqui para refrescar o nosso corpo também. Nesse momento eu só vou tentar refrescar a sua memória. A sua memória em relação ao que está acontecendo em Mateus 5. Jesus, ele se achega aqui nesse capítulo com toda a sua autoridade como Messias, apresentada no início do Evangelho, capítulo 1, 2, 3 e 4. E ele se apresenta como mestre, como rabi. No versículo 1, veja na sua Bíblia, Jesus vê as multidões, sobe ao monte, se assenta. Esse gesto é um gesto de um mestre máximo. Ele se senta para falar comigo e com você. Ele se senta para falar com aquela multidão e ensinar coisas importantes para aquela multidão. E Jesus, como rabi, apresenta não só para aquele povo, naquele lugar, naquele momento, mas para todas as gerações, em todos os lugares do mundo. Jesus apresenta o mapa da felicidade, o mapa com um roteiro para você ser feliz de verdade.
Olha como Jesus é bom. Jesus vai repetir pelo menos 8 vezes aqui que Ele quer que você seja feliz. Ele dá a rota, o roteiro para isso, passo a passo. O roteiro para uma alegria verdadeira, duradoura e contagiante. E um roteiro de alegria diferente do roteiro que o mundo oferece, o mundo pensa, o mundo propõe. Por exemplo, o primeiro estágio desse roteiro de alegria, o primeiro passo de Jesus está aí no versículo 3, veja na sua Bíblia. Jesus diz que vai ser feliz quem? Quem reconhece que é um falido. Bem-aventurados os pobres em espírito. Bem-aventurado é quem admite que é culpado diante de Deus, que é carregado de culpa e condenação e merece isso, e se coloca na dependência da graça do Senhor Jesus para ser enriquecido espiritualmente. Esse vai participar do reino de Deus. Segundo estágio da rota da alegria, o versículo 4, nós já vimos também: bem-aventurados os que choram. Olha que coisa interessante, o mundo diz assim: seja feliz, vai para o baile do carnaval, vai para a festa do carnaval, vai para o desfile do carnaval, vai comprar algo legal para você, vai torcer para o seu time, vai ser feliz e dar risada. Jesus diz: você quer ser feliz? Você precisa começar a aprender a chorar. Jesus é diferente. Jesus vai na contramão do mundo, ou melhor, o mundo que vai na contramão de Jesus, porque Ele é o mestre, Ele está no caminho certo. Quem vai na contramão de Jesus está indo na contramão da verdade, está indo na contramão da alegria. E Jesus diz aqui: bem-aventurados os que choram pelos seus pecados, porque são lágrimas benditas que vão nos livrar da ira vindoura. Por isso Jesus diz: os que choram serão consolados, terão o seu caminho para o consolo celestial aberto. E nós chegamos então para a terceira bem-aventurança, que é esta que diz: bem-aventurados os humildes, pois deles é o reino dos céus. Essa terceira bem-aventurança decorre das duas primeiras. Você não consegue ser manso ou humilde se você não admitir que é pecador perdido e não chorar pelos seus pecados. Mas quando você dá esses dois passos, se admite, não vale nada, que é um pecador, que é uma pecadora, e chora pelo seu pecado diante do trono da graça de Deus, você então está pronto para aprender a ser humilde, manso, domesticado. Eu quero trabalhar essa palavrinha com você, essa palavrinha manso, essa primeira parte do versículo, você tem aqui na tela: bem-aventurados os humildes. Essa palavra humilde é uma palavra que descreve uma atitude de submissão. Uma pessoa humilde não é uma pessoa assim, acanhadinha, quietinha, com medo. Muitas vezes essa pessoa acanhada, quietinha, com medo, ela é orgulhosa. E é o orgulho que faz ela se fechar. Não é disso que Jesus está falando. Ser humilde significa ser alguém que não busca se impressionar com a própria importância. Ser humilde é não buscar que outros se impressionem consigo mesmo. O humilde é uma pessoa gentil, atenciosa. O humilde é uma pessoa que suporta as amarguras de modo amigável, com paciência, com amor. O humilde, ele não se irrita, ele não tem melindre, ele não se magoa. O humilde, ele não tem amargura porque ele está despojado de si mesmo. A palavra grega aqui para humilde, manso, lá na época de Jesus, era uma palavra usada para descrever, sabe o que? Um animal forte, mas domesticado. Nós temos animais em nossos dias fortes e que, quando domados, eles são muito úteis. Naquela época havia, por exemplo, o potro selvagem. Um potro selvagem e destruidor. Pode até tirar a vida de alguém. Mas um potro domesticado, domado, tem grande utilidade, grande valor. Um vento suave refresca, nos dá a sensação de bem-estar. Mas um vento forte, um furacão, ele destrói, ele mata. É ter essa atitude para com Deus. Ser humilde não significa ser burro, não significa ser iletrado, não significa ser incapacitado.
Ser humilde significa ter um grande potencial, uma grande força, grandes capacidades e talentos, mas eu morri para mim mesmo e agora eu sou guiado pelo Espírito Santo de Deus. E aqui eu coloco talvez a ideia central de ser humilde. Preste atenção, ser humilde é estar sob as rédeas do Altíssimo, como um cavalo, que quando está sob as rédeas, sob o comando, ele tem valor, ele tem utilidade, ele é querido, ele é estimado, ele é útil, ele é admirado, ele é valorizado porque ele está sob as rédeas. Assim tem que ser a sua vida, a minha vida. Nós precisamos estar sob as rédeas do Altíssimo, se entregar totalmente à autoridade e ao controle do Senhor. De novo, eu retorno ao início da nossa mensagem. Isso vai na contramão do que o mundo está pregando para nós. O mundo diz o quê? Você tem que ser autoconfiante, confiar em si. Você precisa de fazer autoafirmações. Você precisa acreditar em si mesmo. Pratique mais o autocuidado. Esses dias eu recebi essa mensagem, né? Cuide da pessoa mais importante do mundo, você mesmo. Que lindo, que diabólico. Por exemplo, frases maravilhosas que a gente encontra por aí. O que você tem feito e o que faz você se admirar a si mesmo? Ninguém é igual a você e esse é o seu superpoder. Nossa, que coisa maravilhosa, né? A inteligência desse mundo me fascina. A única coisa que pode impedir que você viva seus sonhos é você desistir deles. Então, enquanto você acreditar nos seus sonhos, você pode todas as coisas. Mentira. Prometa a si mesmo que terá uma vida incrível. Essa frase eu quase passei o dia chorando quando eu me deparei com ela. Prometa a si mesmo que você terá uma vida incrível e o universo entenderá o recado. Eu sei se eu dou risada ou se eu choro. Então, se eu falar para o universo que eu serei incrível, o universo vai me ouvir, vai me obedecer. E ó, se você não pensa assim, você é um fraco, hein? Você é um chorão, você está numa pior. Porque o que importa é você ter poder, seja ele mental, físico, militar, econômico, político. Bobagem. Jesus nos diz: não são os fortes, os superiores, os que se autoafirmam que são felizes, não são eles que vão herdar a terra, são os humildes e mansos. Então, a próxima etapa da minha mensagem é trazer para vocês alguns aspectos da humildade. Acompanha comigo e eu compartilho também com vocês aqui na tela alguns aspectos práticos da verdadeira mansidão. E o primeiro aspecto prático é que o manso é uma pessoa submissa à providência de Deus. O manso é a pessoa que aceita a vontade que Deus determina, particular e específica. Ele aceita de bom grado aquilo que o Senhor impõe. Você se lembra o que aconteceu com um personagem bíblico chamado Jó? Lembra? Se você não lembra, rapidinho eu vou te lembrar. Deus permitiu que tudo fosse tirado dele, tudo, todo o dinheiro, todos os filhos, a saúde, tudo. Ele tinha filhos maravilhosos por 100, ele era o homem mais rico da região, ficou o homem mais pobre. Ele tinha uma saúde ótima, ele ficou com a saúde mais debilitada. Você se lembra do que Jó diz? Ele diz assim: nós vamos aceitar o bem dado por Deus e não o mal. Isso é mansidão. O mesmo Deus que o Jó está dizendo o seguinte: o mesmo Deus que me deu os filhos tirou, eu não vou aceitar. Isso é mansidão. Jó está sob as rédeas do Altíssimo, ele é domado. O mesmo Deus que deu saúde perfeita a Jó, tirou a saúde de Jó, e Jó disse: eu vou aceitar quando Deus me dá saúde boa, e vou estribuchar quando Ele me faz ficar doente. Não, eu aceito, eu vou enfrentar, com a ajuda de Deus.
Isso é ser domado, é isso estar sobre as rédeas do Altíssimo. O apóstolo Paulo passou pela mesma situação no Novo Testamento. Ele diz que ele aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação. Eu aceito ter fartura, mas eu aprendi a passar necessidade. Eu aprendi o segredo de viver contente, com um sorrisão, em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado com picanha assada na hora, seja com feijoada, seja com fome, 3 dias sem comer. Paulo diz isso aos filipenses: tendo muito ou passando necessidade, eu aceito o que o Senhor me dá. Isso se chama ser domesticado, estar sobre as rédeas do Altíssimo. Eu admito e aceito que tudo coopera para o bem. Eu não vou me rebelar contra o meu Senhor, eu não vou murmurar contra o meu Senhor. Veja que ser humilde não é uma atribuição fubaquinha qualquer externa. Humilde não é uma pessoa que tem a boa índole, que fica no cantinho dela, educada, discreta. Ser humilde é essa virtude interna que diz assim: eu creio no caráter de Deus, eu descanso no caráter de Deus, como Jó, como Paulo. Eu confio na providência divina na minha vida. O segundo aspecto prático da mansidão e da humildade é o controle da própria força. É o autocontrole. É dominar instintos, paixões e impulsos. É aprender a dominar-se. Isso não significa não ter força, não ter paixões, não ter poderes. Temos. Jesus não está convidando você a ser fraco, tímido, covarde. As pessoas humildes na Bíblia e na história foram extremamente vigorosas, corajosas e enérgicas. As pessoas humildes é que se posicionaram contra o erro, contra o mal, sofreram na própria pele prisão, açoites e morte. Por exemplo, um mártir, uma pessoa que morre por causa da fé. Você acha que ela é uma pessoa corajosa e forte? Com certeza. Ter força para dizer: sim, eu creio em Jesus, Ele é o único Salvador, com uma arma apontada na cabeça, dizendo para você negar Jesus. Isso significa ser forte, mas ser humilde e renunciar à paixão de negar a palavra do Senhor. Jesus era humilde, manso, só que ele pegou um chicote, entrou no templo, no pátio do templo, e expulsou os comerciantes a chicotada daquele lugar. E aí ele disse a famosa frase: a casa de meu pai é casa de oração. Vocês estão querendo ganhar dinheiro aqui. E no chicote, o nome do chicote na português antigo é azorrague. Já ouviu essa palavra? Azorrague? Jesus pegou um azorrague. Ele era humilde, ele era manso, ele defendeu a verdade dessa forma. Moisés era humilde, manso na sua época. A Bíblia diz que ele era o mais manso de toda a terra, mas Moisés não era um capacho, não era um molenga. Ele era um grande líder de um povo numeroso. Ele conduziu esse povo uma trajetória impressionante. Esse homem forte era um homem humilde, ele controlava sua própria força. Quando ele foi acusado falsamente, ele se vingou? Não, ele controlou o desejo de se vingar. Em várias outras situações, Moisés demonstrou domínio próprio. A mansidão requer mais força do que força para se vingar. Força para se vingar, revidar, extravasar a ira, todo mundo tem, é automático. A gente se vinga, essa força a gente tem, mas a força para dominar a ira, essa força é difícil de conquistar, só o Senhor não está. Há um provérbio que diz o seguinte: é melhor um homem paciente do que um guerreiro. E olha, Provérbios diz: vale mais controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Alexandre o Grande não sabia disso. Ele conquistou uma cidade, 2 impérios inteiros, mas não controlou o seu espírito. Morreu jovem. Alexandre o Grande
um dos maiores homens que já existiu na face da terra, morreu com 33 anos de idade, basicamente por causa da sua falta de domínio. Ser manso é você controlar aquela vontade de gritar com o teu marido, de soltar os cachorros da sua esposa, de xingar teu filho, de ofender, de exigir, de bater o pé. Isso é ser manso, é ser humilde. Percebe? Terceira evidência prática de mansidão é quando a gente renuncia às nossas exigências pessoais. O manso não é a pessoa que reivindica seus direitos o tempo todo, não. O manso não é aquele que fica exigindo algo para si mesmo. O manso, ele não faz questão de reclamar todos os seus legítimos direitos, quanto a posição, privilégios, posse, situação na vida. O manso, ele se contenta com o que tem, com o que ele é. Ele esquece de si mesmo. O manso é igual aos dedos do pé. Dá uma mexida nos seus dedos do pé aí, para dar uma circulada no sangue. Aquela circuladinha é bom, viu? Mexe o pé, os dedos do pé estão aí, está tudo bem? Mexeu? Agora você lembrou dele. Mas você tinha. Hoje eu aposto que até agora, 19 horas e 17 minutos, você não tinha pensado nos seus dedos do pé. A não ser você, mulher, que fez a unha. Tudo bem. Caso contrário, você nem pensou neles. Mas os seus dedos do pé estavam aí fazendo serviço para você, sem você se preocupar, sem exigir nada. Te ajudou a andar, te ajudou a correr, chutar uma bola, nadar na piscina, um monte de outras funções. Assim são os nossos dedos do pé. Assim é a pessoa mansa e humilde. Não busca atenção, não busca direito, só trabalha, só cumpre o seu dever. Esse é o manso. Deus, aqui estou eu. Não quero aplauso, não quero reconhecimento, eu só quero fazer a minha parte. E aí eu coloco os interesses do Senhor antes dos meus, os interesses dos outros antes dos meus. Renuncia às exigências pessoais. A quarta evidência, demonstração de mansidão, é você e eu estarmos dispostos a sofrer o dano. Então, se eu renuncio exigências, eu estou disposto a sofrer coisas ruins, de um jeito diferente. De um jeito diferente. Tem um negócio interessante que acontece na igreja de Corinto. Tem briga na igreja, os irmãos se disputam um com o outro, e Paulo diz assim: olha, só o fato de vocês terem litígio já é uma derrota completa. E aí Paulo diz assim: na verdade, por que vocês não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Paulo está dizendo mais ou menos o seguinte: crentes de Corinto, crentes de Morungaba, sejam mansos. O que é melhor? Você ter o seu direito atendido através de briga e ferir, perder relacionamentos, ou você perder aquele direito? Mas é melhor você perder o direito, melhor perder o que é seu, melhor deixar quieto para não entrar em confusão. É isso que o apóstolo Paulo diz para nós. Agora, na prática, não é o que acontece, né? A gente apenas diz assim: poxa vida, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou miserável pecador. A gente diz isso, não diz? Essa é a oração lá do publicano. E essa oração todo mundo faz na teoria: Senhor, tem misericórdia de mim, sou um miserável pecador. Mas quando alguém me trata como um miserável pecador, eu não gosto. Já percebeu? O manso, quando ele admite essa culpa diante de Deus: Deus, tem misericórdia de mim, eu sou pecador. Essa oração é tão sincera e profunda que quando os outros tratam a ele dessa forma, ele aceita. Ele aceita. Quando essa oração não é sincera, e eu sinto que alguém cutucou a minha falta, a minha falha, o que eu faço? Eu me defendo? Eu nego? Eu resisto? Eu exijo? Não, me respeite, não me valorize, não, eu tenho méritos, não, eu tenho recompensas. Por quê? Porque para Deus eu digo que eu sou pecador, mas quando alguém me trata como pecador, eu não aceito.
Percebeu o raciocínio? Disposição de sofrer o dano é isso. Eu sou um pecador, que direito eu tenho de ficar exigindo? Que direito eu tenho de brigar? Que direito eu tenho de recusar alguém que deu uma bronca em mim? Na verdade, essa mansidão é uma coisa que brota de dentro para fora. Lá dentro do seu coração precisa acontecer essa confissão diante de Deus. Deus, realmente eu sou um pecador. E aí, quando isso é sincero diante de Deus, de coração, isso vai brotar de dentro para fora. E eu vou me colocar debaixo das rédeas do Senhor. E aí eu vou começar a sofrer danos, prejuízos, sem reclamar, sem me entrar em conflito, sem retaliar, sem me vingar. Jesus não está convidando você só ao controle emocional externo, aprender a respirar fundo, contar até 10, ficar calmo e calado na hora da dificuldade. Quando alguém te ofende, você aprendi com o terapeuta. Não é isso, não é técnicas para se acalmar externamente, não, porque isso é só um vulcão que está lá enrustido, é só uma pessoa boazinha, tem aparência de calma, mas lá dentro está cheio de fogo, mantém uma aparência de mansidão, mas é um vulcão aos olhos de Deus, e uma hora ou outra acaba explodindo. Parece que é bonzinho, deseja o bem a todos. Você é assim? Tem gente assim. Parece que é bonzinho, manso, mas lá dentro está cheio de lava quente e de vez em quando explode. Porque não houve uma conversão lá de dentro ainda. Não houve um prostrar-se diante do Senhor lá dentro. Senhor, eu sou um pecador. Me quebranta de dentro para fora. E aí você estará disposto a sofrer o dano. A quinta e última demonstração de mansidão, eu digo que é a resiliência a maus tratos, ou resistência a maus tratos. O que significa? Atravessar momentos difíceis e dolorosos sem perder a confiança e a ternura. Que um dos dois a gente perde quando o calo aperta, ou na verdade, ou a gente perde a confiança, ou a gente perde a ternura, e geralmente a gente perde os dois. Fica desesperado, perdeu a confiança, perde a ternura, porque aí fica grosseiro, fica azedo, fica enrostido, com a cara amarrada. O manso, ele não luta para defender a própria honra, sabe por quê? Ele já sabe que está no chão, ele já caiu, ele está prostrado, ele se rendeu ao Senhor. E aí o manso, ele vive uma vida diferente, ele vive uma vida em que ele admira com gratidão o fato de Deus e os outros darem tanta honra e tanto bom tratamento que ele não merece. É diferente, ele vê o inverso. Sabe aquela ilustraçãozinha do copo d'água pela metade? Todo mundo conhece. Copo d'água pela metade. Um diz assim: está meio vazio. O outro diz o quê? Está meio cheio, né? Um acha que está mais vazio do que devia. O outro diz tem metade, já é bastante. Assim é o manso, ele olha para Deus e diz: Deus, eu não mereço. Deus, tudo que eu tenho já é tão bom, de modo que quando vem uma dificuldade, ele não enxerga o que falta, ele enxerga o que ele tem. Isso se chama resiliência a maus tratos e maus momentos. Então o manso, ele suporta uma injúria, uma ofensa, sem se defender. E mais, por ser grato, por ver que o copo dele está meio cheio, ele consegue retribuir o mal com a prática do bem. Jesus fez o que com os que agrediam a ele? Jesus orou pelos seus agressores. Ele teve resiliência a maus momentos. E Jesus morreu para salvar os seus ofensores. Sabe, fico pensando assim,
nesse sentido, é impossível tirar do sério uma pessoa mansa. Moisés era assim, né? Tanto que a irmã mais velha chegou questionando a autoridade dele lá no deserto. Falou: Moisés, é o seguinte, não é só você que manda aqui, você tem que dar uma chance para a gente também. Moisés já sabia o quanto Deus era bom. Moisés já sabia o quanto Deus havia perdoado e dado graça na vida dele. Ele falou assim: eu não vou brigar com essa, eu já conheço essa figura aí. Vou entregar para Deus. Entregou para Deus, Deus resolveu o problema. Percebe? Você passa por maus momentos que você sabe o quanto Deus vê. Você tem resiliência, você tem ternura, você tem confiança. Não tem para ver o justo. Bom, parte final da nossa mensagem é o que a gente ganha com isso. Eu quero compartilhar com você e destacar agora a parte final do versículo 5, que nos diz: bem-aventurados porque eles receberão a terra por herança. Vale a pena ser manso? Vale a pena ser humilde? Vale em dobro. Tem duas coisas aqui no texto. Primeira, isso é que vai te levar para a felicidade. Isso é bem-aventurança. Isso é alegria profunda, gloriosa e completa. É uma alegria que não depende de você ter dinheiro no banco. É uma alegria que não depende de você estar pobre. Não depende do vento estar a seu favor. É uma alegria que permanece em meio a circunstâncias adversas, que é a alegria do caráter nas mãos do Senhor, o caráter moldado pelo Senhor. Não é fruto, essa bem-aventurança não é fruto de você satisfazer um prazer da carne. Essa alegria não é fruto de você ter o aplauso do mundo. Essa alegria não vem de você ter o holofote da fama em você sendo admirado. Essa alegria não vem do barato que uma dose de pinga te dá, ou umas 5 latas de cerveja. Essa alegria é fútil. Essa alegria do Senhor está acima, muito acima de qualquer substância química que possa te dar um prazer momentâneo. Essa alegria de Jesus não é produzida pela indústria farmacêutica, que oferece remédio para você dormir, remédio para você se acalmar, remédio para você ficar tranquilo, remédio para isso, aquilo, outro. Alegrias injetadas na veia, ingeridas oralmente, como se a felicidade dependesse de um comprimidozinho que produz um estado bioquímico equilibrado. Não é essa a alegria de Jesus. A alegria de Jesus é a bem-aventurança de você ser uma pessoa humilde, mansa, despojada, de você se tornar dedos do pé. Não preciso de nada. Para mim basta cumprir minha função diante do Senhor. E aí vem a segunda recompensa da bem-aventurança: herdar a terra. Opa! Dizem que as famílias antigas aqui de Morungaba são donas das terras, né? Família tal. Então quer dizer que eu vou me tornar um latifundiário também. Calma lá, não é isso não. Se você paga seu aluguel, não fique achando que você vai deixar de pagar por ser humilde. Se você tem lá só o seu terreninho, né? Não pensa assim: agora é a hora. Jesus disse que eu vou herdar a terra, eu terei a terra por herança. Calma lá. Jesus está falando que você vai desfrutar do melhor da terra, das bênçãos da terra, e não ser dono de grandes pedaços de terra. No tempo presente significa que você vai viver nesse mundo com satisfação no seu coração. Você vai possuir a joia rara, preciosa do contentamento que um fazendeiro não tem, porque ele não conhece o Senhor. A alegria de, mesmo não tendo nada materialmente, você possui tudo. Tudo posso naquele que me fortalece. Disse o apóstolo que não tinha nada em termos materiais, mas ele disse: eu tenho tudo. Eu tenho Cristo, e com Cristo a vida eterna. Eu tenho perdão, eu tenho paz. Isso é herdar a terra. Isso é herdar a terra. Quem herda a terra também significa que aqui na terra é colocado pelo Senhor em posições importantes no reino, na igreja e na sociedade. Porque por ser manso e humilde,
se mostra íntegro, e Deus então coloca para estar à frente da obra dele, coloca para estar à frente do reino dele, coloca para estar à frente de uma família, de um ministério. Isso é herdar a terra. Herdar a terra no tempo presente, mas acima disso, herdar a terra na eternidade. E Jesus está falando aqui também da terra celestial. E essa terra, dinheiro nenhum aqui neste mundo compra. Nós vamos reinar com Cristo no reino eterno. Nós vamos desfrutar da terra restaurada e redimida do cativeiro do pecado. Apocalipse 21 diz que nós vamos habitar no novo céu e na nova terra do Senhor. Nós vamos estar com Ele, reinar com Cristo. O manso, ele obtém heranças terrenas, mas é dele também a herança celestial. O manso humilde é um cidadão do céu, porque ele é filho do Pai Celestial, que é dono de tudo. Ele é herdeiro de Deus, cordeiro com Cristo. O ímpio, a pessoa que não liga para Cristo, que não vai à igreja de Cristo, o ímpio, aquele que não liga para o Senhor, ele não tem o que parece ter. O descrente, ele tem propriedades, ele tem terras, mas ele não vai levar nada daqui. Ele não herda nada. O manso, mesmo que ele ande num fusquinha, anos 70, todo estrupiado, mesmo que ele pague o seu aluguelzinho lá num cantinho da cidade mais pobre, mais humilde, um lugarzinho lá, bem periférico, onde tem enchente, mas se ele é humilde de coração, ele é mais rico do que todos, porque ele é possuidor da herança celestial. Essa é a recompensa de sermos humildes. O manso tem a terra terrena, esse momento aqui, como sua casa temporária, mas ele tem o céu como a sua mansão permanente eterna, casa feita pelo Senhor. Alexandre o Grande então tinha tudo, mas por não ser humilde, ele não tinha nada. Ele não foi domesticado. Ele teve que amargar e ser aquele que matou o seu melhor amigo. Meu convite para você, e eu peço que você permita que o Espírito Santo visite teu coração, tua mente agora mesmo, te trazendo para este convite de você se colocar sob as rédeas do Altíssimo. Se coloque debaixo das rédeas do Altíssimo. Talvez você nunca tenha feito isso na sua vida. Faça isso agora. Senhor, eu me coloco debaixo das tuas rédeas. Eu quero ser domesticado pelo Senhor. Talvez você já tenha feito isso. É a noite para você renovar esta decisão. E para isso, eu trago uma oração de um puritano chamado Arthur Bennett. E eu queria que você lesse, ouvisse essa oração e fizesse ela comigo no teu coração. Permita-me aprender pelo paradoxo que o caminho para baixo é o caminho para cima, que ser humilde é ser elevado, que o coração quebrado é o coração sarado, que o espírito contrito é o espírito alegre, que a alma arrependida é a alma vitoriosa, que não ter nada é possuir tudo, que suportar a cruz é usar a coroa, que dar é receber, que o vale é o lugar da visão.